Hoje a gente vai conversar sobre esse tema que ainda traz muitas dúvidas e cujo diagnóstico, assim como todos, nenhum diagnóstico é fácil, mas é um tipo de diagnóstico que ainda causa muito temor nas pessoas, uma perspectiva muito ruim sobre a qualidade de vida. E a gente vai entender hoje o que de verdade nós precisamos aprender sobre a doença de Parkinson. A importância de dar atenção aos primeiros sintomas, a confirmação do diagnóstico, o tratamento, o que esperar do tratamento, fatores de risco, muitas questões para a gente entender, e você sabe que se você tiver alguma pergunta sobre o tema, quiser garantir que ela seja respondida, tem um caso na família, você tem alguma dúvida sobre você mesmo, você mesmo, registre pelo nosso WhatsApp que já está à sua disposição. 99801-1242, código de acesso 11, 99801-1242, código de acesso 11. Esse é o espaço que nós temos aqui na Boa Vontade TV, diário, garantido para você estudar e entender mais sobre saúde e qualidade de vida, e sempre com esse olhar de educação para a saúde, de nós buscarmos informações que nos ajudem. Hoje, achar informação até que está fácil, não é tão complexo assim. Uma pesquisa na internet vai trazer um monte de informações. Agora, o que é que a gente faz com tudo isso? E mais importante, como a gente transforma isso em medidas para o nosso cotidiano? Será que serve para mim? Será que serve para você? Por isso é importante que você acompanhe essa conversa, que nunca substitui a consulta com o médico, a gente sempre lembra disso, mas que já ajuda você bastante a ter mais clareza sobre o que procurar, como lidar com uma situação. E é o que a gente procura atingir hoje, conversando sobre a doença de Parkinson. Para isso, nós vamos buscar sempre, como fazemos aqui, um especialista no tema. E conosco hoje recebemos com muita alegria o Dr. Bruno Burjaili, neurocirurgião. Dr. Bruno, antes de tudo, boa tarde. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Espero poder ser útil a todos vocês. Nosso convidado é neurocirurgião com atuação em Parkinson, tremor e dor crônica, com formação em neurocirurgia funcional pela Universidade de Oxford, em Londres, na Flórida e Emory de Atlanta, neurocirurgião pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, especialista em dor pela Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, e vai responder as nossas perguntas hoje. Aproveite a oportunidade se você também tiver alguma dúvida. Doutor, para iniciar, a gente viu ali no destaque do programa algumas palavras que podem parecer complexas. Eu vou pedir então para o senhor explicar o que é a doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa, progressiva, crônica. Explica para a gente, doutor, o que é isso? Bom, é uma doença em que vão acontecendo assim pequenas lesões que se acumulam, né, no sistema nervoso. Isso vai, no final das contas, impactar de modo simplificado na redução da produção de uma substância chamada dopamina. Essa substância está ligada a uma série de funções, né, entre motivação, humor, está ligada a doenças diferentes, né, como vício, TDAH, esquizofrenia, mas no nosso caso, a doença de Parkinson, ela está relacionada principalmente a circuitos de movimento, né? É uma doença predominantemente do movimento, por mais que possa ter outros sintomas, né? É uma doença que ainda não tem cura, mas existem sim uma série de medidas que podem atenuar bastante o impacto e melhorar a qualidade de vida. Quando a gente pensa numa doença progressiva, significa que se nada for feito, ou mesmo com alguma coisa sendo feita, o caminho natural da doença é ir agravando, doutor? Sim. No caso do Parkinson e várias outras, a gente não consegue interromper essa progressão da doença, né? Nem curar e nem interromper. Mas os tratamentos são para controle de sintomas, tá? A gente deve se esforçar para se livrar um pouco do quase um preconceito que a gente tem, como se se não tiver uma cura ou como paralisar a doença eu não posso fazer nada. Pelo contrário, são uma série de doenças, né, no nosso dia a dia que não tem cura, doenças comuns, né, como hipertensão, que é a pressão alta, diabetes, artrose, doenças que várias pessoas têm, mas não carregam o mesmo estigma que às vezes as doenças neurológicas carregam. E a doença de Parkinson é uma doença que, por mais que eu não possa fazer com que ela desapareça, eu consigo ter uma qualidade de vida muito boa desde que bem diagnosticada e tratada. O tratamento precoce é para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor precocemente, não é para evitar que a doença progrida. Isso nós não conseguimos fazer ainda. E esse esclarecimento é importante para o paciente, para a família, porque muitas vezes as pessoas olham e falam, não tem cura. Então não tenho o que fazer, é só aceitar e lidar com isso. E não é assim.
E isso acontece, o doutor usou aqui exemplos de doenças muito comuns, que muita gente conhece, diabetes, hipertensão. Se não fizer o tratamento, descompensa, as complicações aparecem. Então a gente vê que o grande ponto de vista é essa família, essas pessoas serem treinadas como fazer o tratamento, como lidar, e a gente corromper com com esses estigmas todos, com esses preconceitos que fazem com que a gente nem queira pensar no assunto. Porque essa é uma doença que ainda está naquele grupo de eu não quero nem pensar nisso no futuro. E aí já vem minha outra dúvida, doutora. A gente sempre pensa no Parkinson como uma doença do envelhecimento. Porque quando a gente fala assim de envelhecimento, já vem logo à mente Alzheimer, Parkinson, doenças como se elas fossem obrigatórias quase no envelhecimento. Ainda é correto dizer isso, que é uma doença associada ao envelhecimento e a incidência dela é realmente tão grande assim nessa faixa etária? Olha, é mais ou menos, né? De fato, a doença é mais comum após os 50 anos e isso vai aumentando a cada década que se passa, tá? Por exemplo, entre os 65 e 75 anos, que é uma idade comum, né, dela se apresentar, 1% das pessoas, quer dizer, 1 em cada 100 pessoas vão ter. E quando a gente passa, por exemplo, dos 85, né, a gente pode chegar a 4%, dependendo da estatística, é bastante gente. Então é natural que a gente considere mais, se lembre mais do idoso, né? Mas nós sabemos que existem cada vez mais casos diagnosticados até na juventude. Existe o Parkinson juvenil abaixo dos 20 anos, existe o Parkinson precoce, que é abaixo dos 50, né? E tem muitos pacientes não, com Parkinson precoce, inclusive que já foram operados por isso, né? Nessa faixa etária tende a haver um impacto maior sobre o dia a dia. Essas pessoas muito ativas profissionalmente procuram às vezes tratamentos, né, que a progressão do tratamento é um pouco mais rápido. Então a gente tem que perder o preconceito de ser uma doença do idoso, por mais que de fato sim aconteça mais frequentemente conforme ficamos mais velhos. Aí isso já me obriga a perguntar quais são. A gente entende já quais são as causas do Parkinson, doutor? A gente não entende. Eu costumo dizer que é como se fosse um livro, né, que tem vários capítulos, e a gente consegue abrir alguns capítulos e ler um pouquinho, mas não sabe o livro inteiro. Então, por isso mesmo a gente não consegue detectar tão precocemente, né, antes da doença se manifestar, e nem evitar que ela se manifeste, tá? Mas a gente sabe algumas coisas que estão ligadas nesse processo. Por exemplo, tem se falado muito hoje de bactérias intestinais. Alguns tipos de bactérias intestinais parecem estar relacionados ao problema. A gente não pode dizer que causem, mas parecem estar mais presentes em quem tem a doença. Os sintomas, inclusive, podem começar no intestino e depois afetar o olfato, o sono, antes mesmo de a gente verificar sintomas motores, porque a gente sabe que no sistema nervoso nós temos modificações do sistema nervoso lá do intestino e de regiões antes mesmo da gente ter modificações nos circuitos de movimento, tá? E também sabemos que sintomas como intestino preso, perda do olfato, pesadelos, uma série de coisas, até depressão isso tudo pode acontecer antes do sintoma de movimento, tá? Então a gente sabe que tem a ver com bactérias intestinais, que tem a ver com o acúmulo de algumas substâncias no sistema nervoso. A principal, a mais mencionada, é chamada alfa-sinucleína. Parece um nome muito técnico, mas hoje em dia os pacientes e familiares pesquisam bastante, perguntam a gente diretamente sobre isso, às vezes nas mídias sociais, por exemplo. Então a alfa-sinucleína é uma proteína que todo mundo tem, mas na doença de Parkinson ela começa a se modificar, se dobrar de modo incorreto, ela começa a se acumular, né, como se eu tivesse ali uma pilha de papéis no meu escritório. Em vez de estar uma pilha bem organizada com os papéis planos, eles estivessem todos amassados, e aí eu não consigo mais guardar aquele papel direito, ele vai se acumulando, vai sujando o meu escritório, e esse acúmulo, né, de proteína mal dobrada, vamos falar assim, começa a atrapalhar o funcionamento dos neurônios, né? E isso aparentemente está relacionado ao acúmulo de substâncias e danos na célula, e isso, no final das contas, vai gerar aquela perda de neurônios produtores de dopamina numa região cerebral chamada substância negra. Negra porque ela tem um pigmento que, dentro dos processos bioquímicos, né, vai ter relação, inclusive, com a produção da dopamina. Então, nós sabemos que tem a ver com bactéria intestinal, que tem a ver com alterações da respiração celular, com os radicais livres, né, que é o nome comum das espécies reativas do oxigênio, tem a ver com essa alfa-sinucleína, tem a ver com perda de células na substância negra, tem a ver, no final das contas, com alteração da dopamina, e também tem a ver com uma alteração
na comunicação de regiões cerebrais, né? Regiões que não deveriam estar se comunicando ali, não deveriam estar sincronizadas, elas se sincronizam de modo exagerado, e isso está ligado, né, que a famosa aí, o beta power, para quem estuda isso também, que também está ligado aos sintomas. Claro que parece técnico, mas é bom a gente mencionar, porque muita gente já chega a esse nível de estudo mesmo, o leigo, né? Então tudo isso tem a ver, a gente vai falar que tem a ver, mas não dominamos o processo por completo a ponto de parar esse processo ou domá-lo perfeitamente. Como é que o médico confirma, tendo tantos fatores diferentes envolvidos na doença, doutor? Há um exame específico ou é um conjunto de avaliações? Não existe um exame, por exemplo, como, eu tenho aqui uma infecção, de repente eu posso colher um exame de sangue e ver ali a bactéria, tá? Não é assim que funciona no caso do Parkinson. O diagnóstico é clínico, é através de boa consulta médica. Quando a gente fala de boa consulta, é geralmente por alguém que tem experiência, né, que lide com doenças desta família, né, de doenças do movimento, né, e que faça uma história detalhada, que colha dados, não só que a pessoa disse, mas também busque dados que a pessoa às vezes não sabe que tem a ver com aquilo e o médico vai buscar aquilo. A gente vai somar esses dados que o paciente passa para a gente, a família passa para a gente, vai fazer um exame físico minucioso. Hoje, mesmo com a consulta por vídeo, que se proliferou bastante, nós conseguimos fazer exames físicos muito bem feitos, mesmo à distância, e até dar diagnósticos, tá? Na maior parte das vezes. Grande parte do exame a gente consegue adaptar à distância, mas é essa história com o exame físico, mesmo por vídeo, e também a observação ao longo de um certo tempo, porque a doença ela tem um tempo para ir se manifestando e os sintomas se acumulando, é isso que vai dar um diagnóstico sólido. Não é, como muita gente pensa, um exame de imagem, um exame sofisticado. Quem sabe em algum momento nós teremos um exame que vai dar essa resposta definitiva. O que nós temos hoje são exames mais rudimentares, que mostram para a gente que a doença que está na família do Parkinson, mas não fala definitivamente que é Parkinson, e para saber que está na família do Parkinson, um bom especialista vai saber sem esse exame. Então o exame geralmente, quase sempre, ele é desnecessário. O exame complementar, os exames sofisticados e mais caros até, tá? Geralmente é a consulta bem feita, mais uma vez, que vai dar um diagnóstico adequado e assim um tratamento também adequado. E quais são, doutor, os principais sintomas ou os que mais devem chamar a atenção das famílias que indicam que é Parkinson? Os principais são o tremor é o mais conhecido, né? Todo mundo, na verdade, todo mundo quando treme já começa a pensar que é Parkinson, geralmente não é, tá? Mas no Parkinson o tremor é um dos principais sintomas, o tremor de repouso, que é aquele tremor quando a pessoa está com o braço apoiado, não é quando vai pegar ali um objeto. Geralmente é quando está com o braço apoiado, a pessoa está distraída, ou está andando com o braço suspenso, surge um tremor que não é um tremor muito rápido, tremor um pouco lento, geralmente como se a pessoa estivesse contando ali dinheiro ou moedas, é o jeito que a gente descreve na literatura médica, né? Um tremor em contar moedas, de repouso, apenas de um lado do corpo no início para depois ir com o tempo para o outro lado. Esse é o tremor típico do Parkinson. Então, o tremor de repouso, a rigidez, quer dizer, o braço, a perna ficam rígidos, a gente vai fazer esticar, dobrar o braço e tem dificuldade, a pessoa parece que está travada, né? O movimento não acontece. Além da rigidez, também a lentidão de movimentos, né? Por exemplo, eu peço para a pessoa abrir e fechar a mão no consultório, ou na consulta online, um dos testes que a gente faz, a gente verifica que essa velocidade de movimento está diminuída, tá? E, finalmente, alterações do equilíbrio da caminhada. O equilíbrio está um pouco... Existe uma instabilidade, né, do corpo. A pessoa tende a cair, ou se empurrada, vai cair mais facilmente, tá? Então, tremor, rigidez, lentidão e instabilidade postural, que a gente chama. Uma dica muito precoce, né, que muita gente não vai notar espontaneamente, mas a gente procura isso na consulta e vemos às vezes em pacientes bem no início, é a perda do movimento natural do braço de um dos lados do corpo. Quando a gente está caminhando, a gente mexe o braço para lá e para cá, né? Existe um balanço natural desse braço e a gente perde o balanço de um dos lados desse corpo logo no começo do Parkinson. É um sinal muito comum, tá? Outro sinal enganoso, que pode ser uma série de coisas, mas às vezes em alguns pacientes é o primeiro sintoma, são algumas dores do ombro. Então o bom ortopedista de ombro, ele considera essa hipótese, se ele encontrar ali outros sinais na consulta, ele vai encaminhar para a gente, de repente, fechar esse diagnóstico. Ainda outro sinal que a gente vê com frequência nos pacientes é a escrita vai ficando pequenininha. A gente chama isso de micrografia. A escrita vai ficando pequena
e às vezes isso vem antes de qualquer outro sintoma. E tem alguns outros sintomas que não são de movimento, né? Eles são mais sutis e podem significar uma série de outras doenças, mas acontecem no Parkinson até antes do movimento. Intestino preso, perda do olfato, né? Sintomas extremamente comuns, como eu disse, e um que é um pouco menos comum em outras coisas e não é só no Parkinson que acontece, mas acontece em menos doenças, são os pesadelos em que a pessoa encena ou representa o que está sonhando do lado de fora do corpo. Quando a gente está tendo pesadelos, a gente geralmente está com o corpo travado, né, relaxado, sem contração muscular, e a gente não mostra para quem está do lado de fora do sonho, né, quem está ali no quarto, que está tendo um pesadelo. Mas a pessoa com doença de Parkinson e algumas outras doenças, ela perde a capacidade de bloquear o corpo durante o sonho, o pesadelo, e vai encenar esse pesadelo do lado de fora. Isso é um sintoma muito comum, quase clássico do Parkinson, né? E as pessoas vêm para o consultório e, nossa, ninguém nunca me perguntou sobre isso, e é um sinal que pode ser considerado, tá certo? E eu até diria que ninguém também nunca me falou isso aqui no programa, então a gente vê como é preciso a gente buscar informação sobre o assunto, porque são sinais que podem fazer com que um paciente chegue mais rápido ao atendimento. Quando um diagnóstico acontece, doutor, o que isso vai mudar na vida desse paciente que tem a confirmação da doença? Bom, Camila, cada pessoa vai ter uma evolução bastante diferente. Isso não é um clichê, é uma realidade de fato, tá? Na doença de Parkinson, uma vez realmente confirmado esse diagnóstico, existem outros parecidos, mas mesmo dentro só da doença de Parkinson, há padrões diferentes. Tem pessoas que vão tremer mais, outras que vão ficar mais lentas e rígidas, outras que vão ter mais problemas de caminhada e equilíbrio. Tem gente que vai ter problema de fala muito no começo, outras vão ter só muito para frente. Tem pessoas que vão ter mais sintomas depressivos, mais sintomas perceptíveis, enfim, tem uma variação de padrões, tá? E não só o tipo de sintoma vai ser diferente em cada pessoa, como a velocidade de progressão também será. Então, primeira coisa, parar com o preconceito, não querer se comparar com outras pessoas, a não ser para se sensibilizar em se cuidar, mas não para achar que o seu quadro vai ser igual ao de alguém, tá? Uma vez, então, passada essa etapa de compreensão de como é o meu perfil, como alguém que tem a doença, o paciente tem que entender que ele vai receber tratamentos sempre de modo proporcional aos sintomas que tem. Tem gente que pode ter o diagnóstico no comecinho, apenas por uma dúvida, mas não se incomoda com aqueles sintomas. No começo isso é possível, tá? E nem quer um tratamento. Isso pode acontecer. Eu posso ter um tremor muito discreto, por exemplo, que não me atrapalha, mas minha esposa viu, fui lá descobrir, é Parkinson aparentemente, mas não me incomoda, não é obrigatório o tratamento nesse sentido, tá? Por outro lado, eu posso ter sintomas que atrapalham a minha qualidade de vida, eu tenho uma rigidez, um tremor mais intenso, e eu quero tratar, e começo o tratamento. Uma vez que esse sintoma piora, eu aumento esse tratamento. Eu posso ter que aumentar a quantidade de remédio, aumentar o número de doses, mudar a formulação desse remédio, posso ter que associar outros medicamentos, posso ter que fazer, por exemplo, fisioterapia se tiver mais problemas de caminhada, fonoaudiologia se tiver mais problemas de fala ou para engolir, posso fazer terapia ocupacional para facilitar atividades práticas do dia a dia, como manusear instrumentos mais delicados. Eu posso ter que fazer o acompanhamento psicológico pelo impacto que a doença provoca no humor de cada pessoa. Eu posso ter que tratar meu sono, eu posso ter que tratar meus hábitos urinários, eu posso ter que mudar minha nutrição. E para cada uma dessas demandas vão ter profissionais específicos. No meu caso, como neurocirurgião, a partir de 4 anos de doença, a pessoa pode conhecer e ver, se se aplica ao seu caso, né, o implante do marca-passo cerebral, que é um eletrodo que estimula a região cerebral ligada aos movimentos para que os sintomas se aliviem. Também não vai curar a doença, mas pode ser um grande diferencial para aquela pessoa que já treme, está rígida, está lenta e não melhora o suficiente com os remédios, melhora, mas não o suficiente, está dando tomar remédio demais para controlar os sintomas, e a cirurgia pode ajudar a reduzir até esses medicamentos, tá? E outro procedimento que a gente tem visto mais recentemente, com uma literatura científica ainda mais escassa, isso tem crescido, é o ultrassom focalizado, que é uma máquina em que se aplica ali uma energia num ponto milimétrico, e essa energia pode controlar, né, lesionar assim, milimetricamente aquele tecido doente, e isso fazer com que haja melhora, particularmente para o tremor, e com o tempo a gente pode estender isso para outros sintomas conforme a ciência evolui nesse sentido. Pelo que eu vejo, então, o tratamento, doutor, ele é para melhorar a qualidade de vida do paciente e ajudar a lidar com os sintomas que surgem. O tratamento não vai ter como objetivo
interromper a progressão da doença e, como o senhor já destacou, não há cura, há um controle dos sintomas. Esse é o objetivo do tratamento. Então, vai ser proporcional. Se eu tenho um sintoma, eu tomo um remédio, eu faço alguma medida para aquilo. Vai ser muito específico. Exatamente. Eu brinco também muito com os nossos pacientes, né? Que é como um alfaiate. A gente faz a roupa, a pessoa volta, prova e vê se deu certo para ela. A gente ajusta. Aí daqui a pouco eu engordei, eu vou ajustar essa roupa. Daqui a pouco eu quero uma outra roupa que essa aqui ficou velha. Então a gente é personalizado. Eu tenho que dominar todo o leque de opções que a ciência séria me fornece. Eu destaco isso, que tem muito tratamento que não é nem honesto hoje em dia, infelizmente, tá? Eu tenho que dominar o que existe de válido e saber disto que existe, o que aplicar para cada pessoa individual, né, que me procura. E uma vez que a gente tenha no futuro métodos, até medicamentos para parar a doença, aí sim a gente vai utilizar até quem de repente não tem sintomas, mas tem ali uma probabilidade de ter, isso é mais para frente. Mas ainda hoje não temos como fazer isso. Agora, uma medida que comprovadamente é eficaz, já com estudos assim muito bem feitos demonstrando essa eficácia, é a atividade física, o exercício físico, né? De no mínimo, geralmente, 150 minutos por semana, ou seja, 3 dias de mais ou menos 1 hora, ou 5 dias de mais ou menos meia hora no mínimo, e o exercício bem orientado, ele está comprovadamente associado à redução da progressão da doença. Mesmo que os remédios não façam isso, mesmo que a cirurgia não faça isso, o exercício sim, ele é capaz de interferir com o processo biológico da doença e evitar que ela progrida tão rapidamente. Não é capaz de paralisar, mas é capaz de deixá-la um pouco mais fraca, vamos falar assim. Inclusive também de prevenir contra o desenvolvimento, ou adiar no mínimo, que a doença apareça em quem, né, um dia vai vir a apresentá-la. Isso é uma informação excelente, porque a gente está falando sobre um hábito que é bom para muitas outras especialidades médicas, a gente sempre escuta isso, então vai fazer atividade física para o Parkinson, mas é bom para o coração, é bom para todas as outras questões. A gente não pode esquecer que é um paciente que continua talvez tendo outros problemas de saúde, né? Então funciona para tudo. E também, doutor, porque muita gente pode achar o contrário, fala, bom, como é uma doença que traz impacto motor, eu vou ficar impossibilitado de fazer atividade física, mas não. Esse paciente vai continuar tendo essa condição e ele não deve se impor logo de cara esse limite, como se não fosse mais para ele aquilo. Exatamente, Camila, é exatamente essa sensação que as pessoas têm, de que não podem fazer, ou que tem que fazer um exercício muito leve. Outro dado curioso é que os exercícios, para quem não faz nada, é o pior de tudo, né? Para quem faz, mas faz exercício muito de leve intensidade, os estudos já sugerem que vai ter menos benefício do que quem faz exercício de alta intensidade. Então, é até o contrário do que a pessoa pode imaginar por preconceito. Uma intensidade maior de atividade física está protegendo mais do que uma intensidade menor. Então, a gente sempre reforça, né? Isso, na verdade, isso sempre é válido, mas no Parkinson talvez mais ainda. O educador físico, para dizer como você vai fazer o seu exercício, em que intensidade, como você vai progredir esse exercício, que é o personal trainer, o professor da academia, ou o professor de uma modalidade esportiva que você faça, tá? Ele vai te ajudar a chegar ao seu máximo com segurança. Então é importante que a gente expanda os nossos limites, aumente os nossos limites, mas sem cruzar esses limites. Se eu cruzar o limite, eu vou me machucar. Mas se eu também ficar acomodado com uma atividade muito levezinha, é melhor do que nada, mas poderia ser ainda melhor. Então, a gente sempre reforça isso. Faça atividade física, é praticamente a nosso remédio mágico, né? A atividade física, de fato, é uma prática que impacta positivamente em uma série de doenças. E a gente interpreta isso hoje, Camila, como era o normal nosso fazer atividade física na nossa evolução, né, na Terra. Então era o esperado que a gente fizesse. Como a gente foi deixando de fazer com o nosso hábito um pouco mais, aliás, bem mais sedentário e cômodo do nosso dia a dia, está faltando algo que era essencial. Como se a gente estivesse exagerando aqui, estivesse parando de comer. Comer é fundamental, né? Então é como se a atividade física fosse tão importante como outras funções básicas, e a gente foi deixando ela de lado, por isso que ela faz tanta falta assim. E aí a gente reforça a importância de trazer esse hábito para a vida. Para quem não tem, mas para quem também tem, todo mundo tem sempre que ter em mente que a atividade física é fundamental para a saúde. E aí, doutor,
Tem alguma especialidade, uma modalidade mais indicada ou o que a pessoa gostar de fazer já está valendo? No momento, já foi bastante até pesquisado isso, não há nenhuma modalidade superior à outra, tá? O que é superior? Alta intensidade com orientação e com disciplina, mas não é um tipo de esporte ou modalidade que vai ser melhor do que outro. Teve uma reportagem muito popular recentemente falando sobre o ping-pong, mas é legal se você gostar de ping-pong, pode fazer, mais uma vez com orientação, com o professor e tudo, né? Mas não é obrigatório que seja essa ou aquela outra, tá? Quem sabe dentro de alguns anos a gente pode, através de estudos, comprovar que tem ali uma melhor do que a outra. Até pode, mas até hoje isso não foi provado e que falar para você que foi, no momento não existe rigor científico para isso. Faça aquela de que você gosta, aquela que está perto da sua casa, ou que é acessível financeiramente para você fazer, ou que você gosta de fazer com amigos. Eu falo assim, não pode ter desculpa para não fazer, tá certo? Faça aquela que não vai te trazer desculpas para você matar a aula, não fazer direito. Faça aquela mais fácil, mais acessível, mas com dedicação e disciplina. E esse alerta serve para todo mundo em qualquer condição. Doutor, quando a gente fala sobre Parkinson, a gente consegue falar de alguma forma em prevenção? Consegue um pouquinho. O próprio exercício físico, né, ele está ligado no mínimo, adiar a doença, pelo que os estudos mostram. Um outro candidato, né, que tem saído aí nos estudos cada vez mais sérios é a cafeína, tá? O consumo de cafeína, para quem não tem contraindicação, parece estar ligado a uma prevenção, né, relativa em relação à doença. A gente não sabe ainda se está mais ligado a um tipo de genética ou outro, parece que sim, né? Por mais que a genética não seja tão definidora no caso do Parkinson, talvez ela possa diferenciar riscos diferentes para algumas pessoas ao longo do tempo. A gente não descobriu isso também muito bem. Mas atividade física, talvez a cafeína. E agora o que a gente sabe que está ligado a aumentar o risco, então por isso, se a gente puder evitar, a gente vai se prevenir, é a exposição a alguns pesticidas, né? Alguns tipos de agrotóxicos, até alguns materiais da indústria. Isso é bastante sério e polêmico, né? Mas nós devemos quem trabalha com esse tipo de produto deve se informar se o produto que faz parte do seu dia a dia não está ligado ao risco de Parkinson, se proteger muito bem quanto a ele, e quem também consome esses produtos, principalmente da agricultura, é importante tentar se informar de como que esse produto é produzido, naquela região onde ele é produzido, que tipo de agrotóxico é utilizado. Tem locais que a gente não consegue detectar isso muito bem, é até quase covarde com a população dizer isso, mas a gente tem que se esforçar e se proteger, porque a gente sabe sim. Isso é o fator de risco assim, mais clássico, eu diria, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, em que tem uma organização de dados, né, maior, a gente sabe em cada estado o quanto que é consumido de cada produto na agricultura e também em cada estado a incidência, as complicações ali do Parkinson. Nós sabemos que determinados produtos em determinados estados estão relacionados a aumento de incidência até de gravidade da doença. Então, isso sim está bem definido. E outros fatores de risco que já são bem sugestivos, alteração de pressão, diabetes. Saiu agora recentemente um estudo muito bom sobre medicamentos usados para diabetes que parecem ter um impacto positivo no Parkinson. A gente não sabe muito bem, mas parece que sim, né? Isso vai ser mostrado melhor nas próximas fases do estudo. Então, o bom controle, né, da sua saúde física com alimentação regular, prevenção contra a pressão alta, contra a diabetes, contra a alteração de colesterol, isso vai ser benéfico para uma série de coisas e aparentemente também ali, no mínimo, parte disso para o Parkinson. E mais assim, objetivamente comprovado, prevenção de alguns agrotóxicos e materiais da indústria, atividade física e mais ou menos a cafeína. Bom, e aí a gente vai concluindo a conversa vendo que os profissionais continuam estudando, tentando entender melhor sobre o tema. A gente também tem que continuar se cuidando, fortalecendo esses bons hábitos que a gente percebe que estão relacionados a todas as conversas que a gente tem aqui sobre prevenção de doenças. Então, aqui a gente renova também esse compromisso de olhar para a nossa rotina, de procurar ter uma melhor condição de saúde e essa atenção aos agrotóxicos, aos produtos químicos. A gente precisa ter esse olhar mais crítico mesmo e procurar lutar para o direito de todos. A gente entende que nem todo mundo, por exemplo, tem acesso aos orgânicos, aos produtos com esse tipo de cuidado, mas a gente precisa continuar conversando sobre esse tema. Doutor, muito obrigada por compartilhar com a gente todas essas informações, trazer mais esclarecimento ao Viver é Melhor. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado a vocês, foi um prazer, sempre uma satisfação ajudar a fazer a informação chegar a quem precisa. Estou sempre à disposição. Um grande abraço.